Que alegria, né? A gente tá com essa casa maravilhosa, aberta, funcionando, né? E sentindo, né, essa energia tão maravilhosa mesmo, descrita por você. É uma bênção poder estar aqui. E ainda mais, né, nos dias assim que a gente vê esses temporais e a gente só tem a agradecer a Deus. Nós convidamos, né, a todos, juntamente com a gente mesmo, para refletir sobre essa questão do tempo de amar. Então, para isso, a gente vai parar um pouquinho e pensar sobre a questão do tempo e do amor. Então, não importa o que aconteça na nossa vida, como a gente esteja, sempre é tempo de amar. E quando a gente ama, as coisas vão dando certo. Ontem nós conversávamos sobre isso. Se não está bom, que a gente não se sinta nem culpado e nem vítima. Porque o Espiritismo nos ensina que nós um dia espalhamos sementes por aí. E hoje, então, nós recolhemos essas sementes. Então, nem culpa e nem vítima. Porque se a gente está passando por uma situação que a gente remói e sente assim que não fez como deveria de fazer, a gente precisa ser proativo, ser amando até mesmo a oportunidade, né, de viver aqui. Boa noite, Vera. De estar aqui. E se a gente está passando por uma dificuldade, às vezes ela é até grande, que a gente sinta também que é uma oportunidade bendita. Então, que nunca a gente se sinta vítima, e sim que a gente sinta tudo é oportunidade. E é sempre tempo de amar. Para iniciarmos as nossas reflexões, trouxemos um texto deste médico, o Dr. Bruno Pitanga. É um médico brasileiro, ele é treinador comportamental. Eu nunca tinha ouvido falar nessa especificação assim. Treinador comportamental. Ele é palestrante, escritor, especialista em medicina do estilo de vida. E ele é um importante imunologista também. Então, ele trata muito da questão da imunidade. E ele apresenta um texto para a gente ir puxando do nosso bem-estar, do nosso aconchego conosco mesmo, de apenas a troca de palavras. E veja que interessante. Para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha. Disponha de boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo. Acho que agora a gente poderia acomodar um pouquinho mais na cadeira, né? Acomode. Acomode seu espírito. Acomode sua vida. Não desconfie. Confie. Confie no seu sexto sentido. Confie em você. Confie em Deus. Não se torture. Ature. Ature com paciência. Ature com resignação. Ature com tolerância. Não pressione. Impressione. Impressione pela humildade. Impressione pela simplicidade. Impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações. Concórdia entre pessoas. Concórdia pessoal. Não maltrate,
Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore a Deus, ore as forças e as energias. Somente assim viveremos dias melhores. Então, não perca tempo, aproveite seu tempo. Correr atrás do tal do tempo. Quem de nós nunca sentiu que está lutando contra o relógio? Que as horas estão passando mais rápido do que deveriam e a gente ainda usa, essa frase, estou correndo atrás do tempo para terminar determinadas coisas, para entregar no prazo. São tantas coisas que a gente faz na nossa vida que às vezes a gente precisa correr atrás do tempo. Será que isso é legal a gente fazer na vida? Nessa loucurada toda? Se sentir como aquele cachorrinho, que fugiu, o portão estava aberto, ele fugiu e saiu correndo, adoidado, sem pensar em nada e sai atropelando tudo. Então, é nesse sentido que nós vamos refletir nessa noite sobre a questão do tempo. Será que o tempo está mais curto mesmo? Ou será que tem tanta informação, tanta coisa, tanta preocupação, e a gente vai empilhando tudo, empilhando, e parece que o tempo vai diminuindo em relação a tudo que a gente acaba se sobrecarregando e também empilhando na nossa mente. Nós precisamos fazer o caminho de volta da simplicidade, E nada melhor do que o convite de Rubem Alves para pensar no tempo. No livro O Amor que Acende a Lua, ele tem um texto, O tempo se mede com batidas. Os gregos é um resumo, do texto dele, lógico. Os gregos tinham duas palavras diferentes para indicar esses dois tempos. Ao tempo que se mede com as batidas do relógio, embora eles não tivessem relógios como os nossos, eles davam o nome de cronos. Daí a palavra cronômetro. O pêndulo do relógio oscila numa absoluta indiferença à vida. Com suas batidas, ele vai dividindo o tempo em pedaços iguais, horas, minutos, segundos. Que sensibilidade de Rubem Alves! Falar que o tempo, ele oscila numa absoluta indiferença à vida. O tempo, o cronos, esse tempo. Não importa o que está nos acontecendo. O tempo vai passando da mesma forma. Se a gente ficar olhando para o relógio, que está funcionando, aqueles segundos vão caindo da mesma forma. O que nós sentimos que é diferente, mas o tempo, cronos, ele é absolutamente indiferente à vida. O tempo que se mede com as batidas do coração, essa é a diferença, então. São palavras diferentes para indicar dois tempos, do relógio, do coração. Ao coração, falta a precisão dos cronômetros. Suas batidas dançam ao ritmo da vida e da morte. Por vezes tranquilo, de repente se agita, tocado pelo medo ou pelo amor. Dá saltos, tropeça, trina, retoma a rotina. Então, esse é um outro tempo medido pelas batidas
do nosso coração. A esse tempo de vida, os gregos davam o nome de Kairos. Nossa civilização tem palavras para dizer o tempo dos relógios, a ciência, mas perdeu as palavras para dizer o tempo do coração. Ou a gente tem ouvido falar sobre o tempo do coração, a nossa civilização. O que a gente ouve é o tempo do relógio, né? Seria muito estranho se eu começasse a falar aqui, né, sobre tempo e iniciasse dizendo sobre o tempo Kairos, que é justamente o contrário que nós fazemos. Nos preocupamos com a hora, com se vai terminar às 9, mas o tempo do coração nós praticamente nem damos importância. Cronos é um tempo sem surpresas, as batidas do relógio. A próxima música do carrilhão do relógio de parede acontecerá no exato segundo previsto. Kairos, ao contrário, vive de surpresas. Nunca se sabe quando sua música vai soar. Tempo Kairos. Quando nós estamos 100%, nós podemos dizer que é o tempo Kairos. Esta oportunidade, vivenciando, experienciando. Em geral, nós estamos preocupados mesmo com se quando vamos sair daqui vai estar chovendo ainda, né? Então a gente sai de onde a gente está, e isso é verdade, né? A gente chama isso de devagar. Ninguém consegue ficar 100% concentrado, mas esse é o tempo Kairos. Quando a gente consegue, né, estar focado, quando a gente se aproveita do tempo e ama, né? Aproveita do tempo para amar, para vivenciar, experimentar. Será que nós estamos perdendo muito tempo na nossa existência? Será que nós não estamos valorizando demais o tempo Cronos? Quer ver, se preocupar com a idade chegando. Agora a gente está ouvindo muito falar que a gente está esquecendo tudo, né? É uma coisa arada nesse sentido. Então a gente está tão preocupado com isso, mas será que a gente está pensando nas nossas experiências, não importa como é que a gente esteja, nem que a gente esteja se arrastando? Será que a gente está pensando nisso? Em aproveitar ao máximo esse tempo? Vamos lembrar, né, da questão 675 do Livro dos Espíritos, onde nós vamos aprender que trabalho significa toda ocupação útil. Então, tudo que a gente fizer que se torne útil é trabalho. Todos os nossos movimentos. Então, o trabalho é da lei de Deus. É uma lei. Está colocada para nós. Mas não é somente aquele trabalho remunerado que a gente trabalha em um determinado tempo da nossa vida. Quando não temos mais forças para trabalhar, deixamos aquele trabalho de lado. Nós podemos nos ocupar utilmente. O tempo Kairos, aproveitado para sermos úteis. Sempre prestar atenção que se o que a gente está fazendo está sendo útil. E isso a gente pode fazer também no trabalho remunerado, inclusive. E especialmente quando a gente está, porque até é uma forma de gratidão, por termos saúde, por termos disposição, pela nossa mente estar funcionando, né? Ainda mais, né, em tempos agora de pressão, de tanta pressão, nós tendo essa lucidez para entender, para adentrar essa era do espírito que está chegando, porque tudo já foi passando. Agora nós estamos entrando na era do espírito e temos que ir nos preparando para isso, para esse novo tempo que vem aí. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, é a forma que Jesus encontrou para nos ensinar que amar nada mais é do que a gente fazer para o outro aquilo
que a gente gostaria que fizessem para a gente. E nós vamos aprender lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a prática dessas máximas, quando a gente consegue ocupar o tempo amando o próximo como a nós mesmos e somente fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem, a gente vai então destruir o egoísmo. O egoísmo entendido no Espiritismo como a grande chaga da humanidade. E o egoísmo é uma concha que aprisiona. Quando a gente se permite, né, ser tocado pelo egoísmo, a gente vai se fechando, se fechando, né? Então, tudo está prejudicado quando agimos com egoísmo. Mas é difícil porque todos nós ainda temos egoísmo. Nós não podemos dizer que somos pessoas altruístas já, que utilizamos o nosso tempo apenas para fazer o bem, que todos os nossos pensamentos são só positivos e proativos, que em nenhum momento nós não desejamos nada de ruim. Hoje nós conversávamos sobre a inveja. A inveja só muda de quantidade em algumas pessoas, mais, outras menos, mas é um sentimento que a esmagadora maioria de nós ainda sente. Inveja. Então, são sentimentos que vão fazendo com que a gente sofra. O amor, como Jesus ensinou, que ele veio trazer essa lei de amor, vai fazer com que se destrua, então, o egoísmo. Nesse capítulo 11 do Evangelho, que interessante, né? Onde nós aprendemos com Jesus e Kardec que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Para destruir o egoísmo, nós vamos encontrar o ensinamento: dai a César o que é de César. Quando todos estavam preocupados em pagar impostos, eles foram lá provocar Jesus, perguntando o que é que eles deveriam fazer, e Jesus pergunta o que tinha na moeda, e eles respondem que tinha o rosto de César. E Jesus diz então: dai a César o que é de César. E Allan Kardec vai de uma forma profunda analisar esse ensinamento, porque o que é que a gente pensa quando ouve esse ensinamento? Que está falando de imposto, está falando de coisas materiais, está falando que a gente precisa ser justo, não é? E Allan Kardec diz: esta sentença, como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual. É consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam conosco. Vejam que Allan Kardec trouxe de volta o ensinamento: fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Fazendo uma ponte, então, com o ensinamento de Jesus: dai a César o que é de César, faça ao outro somente aquilo que gostaria que te fosse feito. Ele condena o ensinamento, né? Dai a César o que é de César. Condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, dai a César o que é de César não está falando só sobre impostos, né? Está falando que devemos ser justos, amorosos, no limite das nossas forças, porque foi perguntado também aos espíritos superiores, né? Qual é o nosso limite de trabalho? Lembrando que trabalho é toda ocupação útil. E a resposta é que ao limite das nossas forças. Então, iniciamos, né, as reflexões trazendo o Dr. Bruno Pitanga, que nesta troca de palavras dele, ele dá um ensinamento valoroso de como nós vamos amar a nós mesmos
e depois estendendo esse amor ao próximo, fazendo a simples troca de palavras. E, obviamente, que nós estamos ainda invertendo, porque somos ainda seres que a evolução está mais longe do que a gente gostaria que estivesse, infelizmente. Nós estamos, né, iniciando a escala evolutiva. E seguindo, então, agora falando da lei de amor por Lázaro, no mesmo capítulo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-lo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue, que significa dizer Jesus e o cristianismo, resgatou o espírito. E o espírito, significa dizer o espiritismo, tem hoje que resgatar da matéria o homem. Esta mensagem de Lázaro é muito conhecida por todos nós quando ele vai falar que a gente tem instintos, depois mais avançado e corrompido, ele usa essa palavra, né? E a gente vai melhorando, vai tendo sentimento, e o amor é o requinte do sentimento, ele fala. Então essa mensagem é muito conhecida por essa fala de Lázaro. Mas neste texto, então, tem esse ensinamento, tratando da reencarnação. Como iniciamos falando, tudo que nos acontece devemos amar. Sempre é tempo de amar. Não importa o que nos aconteça. Se estamos passando por dificuldades, amemos-nos e amemos o próximo. Se estamos colhendo louros, amemos-nos também. Que a gente saiba aproveitar o que a gente ganha da vida também. Senão a gente fica num martírio. A gente fica tentando acessar o que a gente fez de errado. A nossa cabeça é incrível. Ela fica tentando acessar as nossas falhas, as nossas faltas e entrando em processo de culpa. Estando em processo de culpa, a gente não faz nada. A gente se detém na marcha. A gente não vai para frente. Então, arrependimento, expiação e reparação. Encontramos isso no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec também. É um processo nosso. A gente se arrepende, não se culpa. A gente se arrepende. Depois a gente expia. Espiar é passar por alguma coisa que a gente causou. E Allan Kardec ainda diz que a gente passa pelas dificuldades, na maioria das vezes, porque a gente acabou de fazer. Nem é de outras vidas. Ele diz que a maioria do que a gente passa é de agora. Então que a gente vai observando o que a gente está fazendo, autoconhecimento, né? Vai observando o que a gente está fazendo e não se detendo jamais na culpa. Então, nesse tempo de amar, se sentir culpado não é auto-amor. Jamais vai ser. Se arrepender, sim, né? Passar pelo que a gente precisa passar, não se vitimizando, e depois a gente vai crescendo, ascendendo. Seguindo com Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, ainda no mesmo capítulo do Evangelho. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para serdes amados. Que frase! Amai bastante, não é pouco, é bastante que a gente precisa amar. Então, adentrando a era do Espírito, vamos ocupar o nosso tempo para aprender a amar. O próximo mais próximo é tão fácil, é mais fácil, né, Sandra? Amar esse
gigante aí. Como é fácil, né? Mas a gente precisa encontrar um caminho para estender o nosso amor. Quando Jesus saiu naquela porta que estava multidão lá fora, lembram disso? Dessa cena linda? Que bateram na porta, ele olha e diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque todo aquele que fizer a vontade de meu pai, este será o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, esse ensinamento de Jesus traduz a fraternidade, o convite a nos amarmos. Tem uma história que a gente ouviu do Saulo, né? Um Homem Chamado Amor é o livro, e o texto é o Telegrama para Jesus, onde o Chico, o nosso saudoso e amado por todos nós, Chico Xavier, relatou que ele voltava para casa sempre 1 quilo mais pesado quando ele saía. Então ele disse, né, que chegava em casa 1 quilo mais pesado. A Noemi acho que sabe por quê. Ela deve ter ouvido da live do Saulo, né? De tanto bilhete que as pessoas colocavam nos bolsos dele, pedindo oração e prece, e vibrações e energias, pedindo socorro para ele. Então ele chegava em casa aquele 1 quilo mais pesado e colocava aquela papelada toda em cima da mesa e olhava para tudo aquilo, e ele amava um por um daqueles que estavam naquele bilhete e fazia as preces por todos. Mas naquele dia, o Chico estava preocupado. Ele vivia doente, ele tinha alguns problemas de saúde, né? O desgaste do corpo, até mesmo pelo excesso de trabalho no bem. E ali ele tinha um problema de saúde que havia um remédio que ele não estava encontrando. Um medicamento que ia fazer muito bem para ele. E aí ele ficou pensaroso, e o irmão vem para ele e fala, né? Ele estava lendo todos aqueles bilhetes, e o Emmanuel falou: mas por que você também não faz o teu bilhete para Jesus? Escreve, né? Escreve o teu bilhete e lê também o teu bilhete. E o Chico Xavier, ele fez o bilhete pedindo o medicamento e escreveu cartas para os amigos naquele tempo, né? Era escrito em carta, não era mandado WhatsApp. Então ele escreveu cartas para os amigos solicitando se alguém tivesse, se alguém encontrasse o medicamento que ele precisava. E passado algum tempo, o Chico recebe na casa dele o medicamento. E aí ele fica preocupado porque como que ele ia agradecer aquele medicamento recebido. E vejam que interessante esse detalhe. O medicamento que o Chico recebeu saiu, sabe de onde? Do Sul. Foi de algum desses lugares aqui, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que chegou até o Chico, o medicamento. Ele estava preocupado, então, como que ele iria agradecer. E o Emmanuel diz a ele: agradece a Jesus. Então, o trabalho, a ocupação útil nossa, mesmo que a gente não ande com 1 quilo nos nossos bolsos, e a gente quase nem recebe mais bilhetinho mesmo, né? Quando a gente recebe um pedido de ajuda, a gente recebe por escrito já no WhatsApp, ou até na casa espírita, no atendimento espiritual, dos nossos amigos, quando a gente está conversando com alguém, está precisando de uma ajuda, a gente vai recebendo de uma forma mais moderna agora. Então a gente não caminha com 1 quilo. Quantos gramas será que nós estamos caminhando? Nós, cada um de nós aqui. Será que nós temos algumas gramas já de auxílio ao próximo? Aqui, na nossa mente, no nosso coração, quando nós fazemos as nossas preces, nós temos condições de vibrar pelo nosso próximo. E nunca nos esqueçamos, então, se endereçamos um telegrama para Jesus, agradeçamos a Ele. Sempre, né? Por mais que deem resultados o nosso trabalho no bem, o mérito é de Jesus. Para que a gente nunca se envaideça, seguindo o exemplo de humildade do Chico, né? Sempre Jesus. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, a questão mais conhecida de todas, né? O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo,
eles respondem Jesus, em algumas traduções vede, significando dizer que nós devemos olhar para Jesus. Ele é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a gente, sem sombra de dúvidas. Nenhum de nós aqui tem dúvida disso, né? E o espírito Miramês de Olivídio, na psicografia de João Nunes Maia, ele fez uma coleção chamada Filosofia Espírita. Nessa coleção, nós encontramos os comentários das questões do Livro dos Espíritos. E quando o Miramês vai fazer os comentários sobre essa questão, ele utiliza de um trecho do Evangelho, por exemplo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso está registrado em João. Daí ele diz: vejamos há quanto tempo o amor do Cristo acompanha essa casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando seu ambiente para receber a humanidade, que igualmente estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. Já tinham ouvido falar disso? Às vezes a gente se preocupa com fenômenos, né? Mas o maior fenômeno já visto na face do planeta Terra foi a vinda de Jesus. E também, principalmente vai ter o estudo da Gênese, né? E também no Espiritismo nós entendemos que Jesus, antes do planeta Terra ser Jesus, já era. E Jesus coordenou a construção, né, desse orbe, quando nós ainda nem existíamos aqui, o tamanho de Jesus. E olha só que interessante, porque ele é gigante perto da gente, né? E ele diz assim: podeis fazer o que faço e muito mais. Né? Olha que profundo isso. Olha o tamanho de Jesus e ele fala isso para a gente, porque ele falou para nós. Foi para nós que ele falou isso, né? E nesse livro Jesus e a Atualidade, que é o primeiro da coleção da Joana, né? Da belíssima coleção da Joana de Ângeles, esse é o primeiro, Jesus e a Atualidade. Nos diz a Joana que Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas, não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria em todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com o esforço pessoal. Esse é Jesus. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge, feliz, para a reconstrução sadia da tua vida. Através do exemplo do Cristo, Joana se utiliza, né, e nos ensina que a reparação de erros é a eficiente medicação moral. Quando estamos reparando os nossos erros, estamos utilizando o nosso tempo com amor, né, trabalhando, sendo úteis, porque não adianta a gente pensar em exterior se a gente não cuida do interior. Então, essa questão de a gente reparar, utilizar essa medicação, a gente vai estar... Vejam que a Joana diz todas, ela não diz algumas, ela diz todas as chagas do corpo, da mente e da alma. É o nosso remédio. Então, é aceitar aquilo que já aconteceu, trabalhar,
sem se deter, né, na culpa, seguir em frente. E em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus falando para a gente. Então, quantas e quantas vezes a gente está de frente com o próximo, se a gente puder lembrar que, se a gente está auxiliando, é a Jesus que estamos fazendo. O Godinho, conhecido pelos espíritas, né, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, quando ele assumiu a presidência, há alguns anos, uns 6 anos, eu acho, né, mais ou menos. Ele colocou quatro passos fundamentais para nós espíritas. Primeiro, tomar o Evangelho como roteiro, né, batidas do nosso coração, ter o amor como base. Então, ter o Evangelho mesmo, quem não tem ainda, na cabeceira da cama, estar abrindo esse Evangelho todos os dias, sempre que a gente puder. Se não puder abrir o Evangelho, tem vídeo no YouTube do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode deixar rodando, né? Para a gente ir aprendendo e sentindo as batidas do nosso coração, porque com o Evangelho a gente ouve o nosso coração. É a melhor forma de a gente ouvir as batidas do nosso coração, é com o Evangelho. A consciência tranquila como consolo, o cumprimento com os nossos compromissos. Como é bom quando a gente sente, ufa, eu fiz o que me cabia, né? Então, o fundo da genética encontramos na espiritualidade. O que é esse fundo da genética? Lá no fundo mesmo, somos todos irmãos. E como somos todos irmãos, vamos buscar um bom relacionamento com o próximo. Orientação de Godinho, né? Nós estamos utilizando dele aqui. Outro ensinamento do Godinho: esquecer o mal como estratégia. André Luiz nos recomenda que o mal não merece comentário em tempo algum. E o Emmanuel vai dizer que há necessidade da gente se ocupar com o outro o tempo necessário para ajudá-lo. Nada mais. Então, se nós não estamos sendo úteis, não estamos ajudando, auxiliando, então por que a gente fica preocupado com o próximo? Nossa preocupação, segundo Emmanuel, é de auxílio para crescermos. E, por último, prece como escudo proteção. Prece, muita prece. A prece abre os canais com o mais alto. Nós sabemos que ainda, pela nossa imperfeição, nós estamos mais perto das trevas do que da espiritualidade superior. Então, realmente, nós temos uma dificuldade de conexão com o plano mais alto. E a prece é, então, não apenas o escudo, mas a proteção para nós. E para finalizar, então, nós trouxemos essa carta de Ano Novo do Emmanuel na psicografia do Chico, onde o Emmanuel vai dar dicas para a gente aproveitar bem o tempo, na verdade. Aproveitar o tempo. Ele diz que Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada pela frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila, no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia, sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que,
que não entenderam até agora. Isso faz toda a diferença. A gente tirar aquilo da nossa mente, se alguém não gosta da gente, porque não nos entenderam ainda. Isso traz leveza para a alma, né? Esse busca harmonia com aqueles que não entenderam até agora, faz a diferença nos nossos relacionamentos. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Vamos lembrar Jesus, o homem no mundo é mais ignorante do que perverso. Não há o mal, há ignorância apenas. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz, para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Que delícia a gente poder ser luz, né? Mesmo que seja só um pinguinho desses, mas já está valendo, né? Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então, o convite que sempre é tempo de amar. Então, essa doce alegria, que seja doce a nossa alegria de abrir as portas do nosso coração para Jesus. Não tem erro. Não tem erro. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva e que possamos, né, na sequência desse 2022, sermos úteis da melhor forma possível, amar e nos amar sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Nós